Raquel Neri larga o round para aplicar supostos novos golpes. Oi, eu sou Maria Quasar e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Lembrando que se vocês gostaram da minha maquiagem, vai ter transição, tutorial, tudo aqui no Shorts, no meu Instagram, no meu TikTok, em tudo eu sou @mariaquasar. Então faça o favor de me seguir em tudo e acompanhar as minhas maquiagens também. Bora pro contexto dessa história. Raquel Neri é uma pessoa que viralizou muito no TikTok, principalmente, compartilhando a sua rotina, sendo uma pessoa autista nível de suporte 2. E ela compartilhava ali as vivências dela, ela tinha um namorado há muito tempo, ela queria muito passar em medicina, então ela compartilhava essa rotina e as coisas que ela fazia pra lidar ali com a vida, sendo uma pessoa autista, suporte nível 2. E isso era muito interessante, né? Ela trazia ali uma visão para as pessoas do autismo um pouco menos incapacitante, porque se tem muito preconceito com pessoas autistas ainda hoje em dia. Apesar de que eu, pessoalmente, sempre achei que ela se infantilizava demais, contribuindo para essa noção um pouco tóxica e distorcida de que pessoas autistas são eternas crianças. Gente, isso é extremamente problemático. E eu acho que ela se aproveitava um pouquinho disso, mas isso cai no âmbito do achismo. Aqui não tem nenhuma comprovação de nada, tá, gente? Era só uma impressão minha, não estou afirmando que isso é um fato, tá bom? Porque não é, era uma impressão que eu pessoalmente tinha. E um belo dia ela começou a divulgar plataformas de apostas em seus stories. Bora lá, bora entender um pouquinho disso. A Raquel Neri está sendo bastante criticada na internet, eu quero saber a opinião de vocês. Pra quem não sabe, a Raquel Neri é uma menina que ficou muito conhecida aqui no TikTok por ter autismo e mostrar a rotina dela de estudo para passar em medicina. Ela conseguiu uma fama aqui na internet e depois de um tempo ela passou a divulgar plataformas de jogos de aposta nas redes dela. Algumas pessoas que acompanham ela dizem que em algum momento ela fez uma enquete, conversou com os seguidores dela para saber se estava ok ela divulgar por conta do dinheiro que ela receberia, que seria uma ajuda para ela. Supostamente, então ela fez essa enquete e supostamente os seguidores dela concordaram. Ai, gente, aí é muito fácil, né? Gente, eu vou aqui divulgar uma boca de tráfico, só que vocês não vão lá, não comprem. Não comprem, não usem drogas. Eu vou divulgar, mas não usem. Seria uma ajuda financeira boa pra ela. A questão é que uma parte dos seguidores dela não lembra dessa informação e muita gente acompanha ela sem seguir, não acompanha o dia a dia. Então só pegou a parte a Raquel agora tá divulgando casas de aposta. Ela tá dividindo opiniões na internet, então, porque uma parte concorda e fala que faria o mesmo. Pra mim, todo mundo que fala que faria o mesmo tem o mesmo caráter duvidoso. Simples assim. Se estivesse na condição dela, até mesmo porque ela recentemente está mostrando uma casa que ela comprou, que eu não sei se foi o valor completo, se foi entrada, enfim, quem acompanha ela e souber mais detalhes pode comentar aqui, mas ela está mostrando uma casa que ela comprou e provavelmente foi fruto do trabalho dela na internet e possivelmente com a ajuda dessas divulgações que ela está fazendo. Entretanto, essa outra galera que acompanha ela, mas não sabe dessa enquete, não sabe de nada, está criticando ela por ela ter tido um preço, por ela ter se vendido para essas coisas, que realmente qualquer pessoa tem um valor, que acompanhavam ela bastante, só que agora não acompanham mais porque os stories dela é cheio de divulgações. Algumas pessoas dizem que no começo ela divulgava, mas logo em seguida já dizia para as pessoas não jogarem, só que nos stories que eu vi não tinha ela avisando que não era para jogar. Mas aí, qual que é a opinião de vocês? Resumindo, então, ela aceitou a proposta, provavelmente de uma casa de aposta gringa, que não iria verificar o texto que ela postava, só verificava se ela estava compartilhando o link. E ela dizia para as pessoas não apostarem mesmo divulgando. Gente, ela não isenta ela da responsabilidade, porque uma pessoa que tem uma tendência ao vício em jogo vai pegar, vai jogar usando o link dela e mentindo para si mesmo de não, tô ajudando essa influenciadora que eu tanto gosto a conquistar as coisas dela. Então, ainda assim, é algo extremamente problemático e prejudicial. Como foi que com 22 anos eu comprei a minha casa? Foi dando um golpe das pessoas usando o jogo do tigrinho? Eu fiquei muito rica fazendo conteúdo na internet e por isso eu comprei uma casa facilmente? Não, pessoal, a verdade é muito simples. Eu segui o mesmo caminho de praticamente todo mundo. Eu financiei a minha casa. Muita gente tem a ilusão de que quem faz aí da internet fica muito rico. Esse é o vídeo ao qual o influenciador anterior tava falando. Ela falando dessa casa que ela comprou. Eu acho muito injusto ela dizer que ela seguiu o mesmo caminho que todo mundo, comprou uma casa, porque até com financiamento é extremamente caro e burocrático. Eu conheço pessoas que têm quase 1 milhão no banco e não tem casa própria aí hoje ainda assim, porque
a casa que precisaria, eles não teriam como pagar por ela agora. Então, não é tão fácil assim você comprar uma casa, ainda mais hoje em dia, com toda a especulação imobiliária levando os preços dos imóveis às alturas. Não precisa mais trabalhar e a realidade não é essa. Tem muita gente que realmente fica rico, que são as pessoas que basicamente se dedicam só a isso, que não é o meu caso. O meu maior tempo é gasto na faculdade. Mas é claro... É muito importante falar que realmente não é tão fácil assim você ganhar dinheiro, principalmente com o TikTok, tá? Eu que sou produtora de conteúdo há um tempo, desde o ano passado que eu realmente tenho me dedicado mais a sério, e eu comecei a ganhar dinheiro agora com algumas pequenas publicidades que eu fecho, mas eu ainda não ganho monetização nenhuma, nem do YouTube, nem do TikTok, nem de nada. Estou em busca disso, inclusive. Mas, por exemplo, ela batia números de mais de 1 milhão por vídeo. Como assim você não tem tanto dinheiro, minha querida? Porque se você posta 2 vídeos por dia, 1 vídeo por dia, todos os vídeos batendo ali 500 mil, 1 milhão, algum dinheiro bom você tem que ter. E quem acompanhava ela via que ela estava conquistando muita coisa de forma honesta, assim. De novo, tenho minhas ressalvas ao conteúdo dela, mas era honesto. Que eu ganho dinheiro sim, porque eu trabalho na internet desde 2021. Aos poucos eu fui juntando dinheiro e eu fui mudando a realidade da minha família. Se você for ver meus vídeos lá do início, tem vídeo de eu comprando meu primeiro guarda-roupa, tem vídeo comprando a minha TV, tem vídeo dando celular pra minha mãe, tudo uma construção. Eu não quis me afobar e fazer tudo de início, porque o dinheiro da internet vem de visualizações e de publicidades. Visualizações depende muito do mês, às vezes você tá bem, você tá criativo, às vezes você não tá tão bem, que é meu caso, eu sou que nem aquele meme. Amiga, todo dia você tá mal, tem algum dia que você tá bem? Porque a faculdade me exaure muito. E também eu falto na faculdade, aí eu fico com pressão de falta na minha cabeça, com coisa de nota, e aí eu não consigo render. Mas quando eu tô bem, eu tenho muita visualização. Geralmente meu RPM aqui no TikTok é 14 centavos a cada 1000 visualizações. Aí você faz a conta de quanto eu ganho por um vídeo que viraliza. E claro que teve vezes que eu fiz contrato com marcas bem legais, que dão um dinheiro legal. Eu queria muito sair de onde eu estava morando lá em Extremo, mas porque Extremo... Também tem isso. Você tem que ter uma assessoria muito ruim pra você não fechar nenhuma publicidade. Principalmente tendo esses números, tá? Tem que ter uma assessoria muito ruim. Então, se você não estava conseguindo dinheiro de forma justa, e muito dinheiro, levando em conta que você tem milhões, ou o seu trabalho é muito ruim e conquista o público mesmo sem ter qualidade, e ainda assim as marcas preferem não se associar por algum motivo, ou você realmente tem uma assessoria tenebrosa. E é claro, gente, vamos levar em conta sim que nossa sociedade é extremamente capacitista e que isso poderia ser um dificultador, para as marcas fecharem com ela. A gente não pode isentar essa realidade, infelizmente. Mas é outra cidade. Imagina assim, tem Natal, Zona Norte e Zona Sul. A faculdade é aqui na Zona Sul. Aí depois da Zona Sul tem a ponte, tem a Zona Norte. Depois da Zona Norte tem uma BR, só da BR depois é Extremóis. Eu tenho o privilégio de eu ir de Uber. Meus irmãos iam de ônibus. E eu, muito triste ver meu irmão, demora 3 horas pra chegar na faculdade. E é claro que essa é a realidade de muita gente. Mas se eu via a possibilidade de mudar essa realidade, por que não? Então a gente foi pesquisando, procurando casas. E essa foi a parte mais divertida. Procurar casas, porque é muito divertido ficar olhando. Obviamente, eu não tinha dinheiro pra comprar uma casa à vista. Queria eu, mas eu não tenho. Eu esperei muito tempo pra ver se a minha renda ia estabilizar. E hoje em dia, é meio estável. Eu ganho mais ou menos a mesma coisa todo mês. Então pensei, é seguro. Quer dizer, tecnicamente não é seguro. O TikTok ainda pode explodir. Mas até então é seguro. E eu não posso trabalhar sempre com a pior. Espero que a lei de Murphy não funcione pra mim nesse caso. E com a renda estabilizada e a gente precisando muito ir por mais perto da faculdade, fomos pesquisar e deu certo. E aí, pra financiar, todo mundo sabe como é que é. Faz uma simulação no banco, vê quando libera. Eu, graças a Deus, tenho meu nome limpo. Não empresto meu cartão a seu ninguém. Dou coisas, ajudo pessoas, mas eu não empresto meu nome pra ninguém. E por isso eu me mantive com o nome limpo. E aí eu consegui financiar a casa. Não tive que dar uma entrada grande. A entrada, eu tive que dar uma parte que eu já tinha juntado, como eu já falei, por público e tal, mas a entrada, digamos que não foi nem... Gente, a maioria dos financiamentos, eu não sei se vocês já pesquisaram, porque eu tenho o sonho, sim, de ter minha casa própria, tá? Atualmente eu moro com minha família, eu quero ter meu próprio espaço, ter minha casa própria, seja apartamento, seja o que for. E eu pesquiso muito sobre isso, pesquiso sobre todas as taxas que você precisa de pagar só pra você ter um imóvel no seu nome. Gente, um apartamento barato, de cara, você precisa desembolsar uns 50 mil. Se for um apartamento de 120 mil, por exemplo, de cara você vai precisar de desembolsar 20% desse valor, mais taxa de 8% para transferir esse apartamento pro seu nome, mais não sei o que, mas são várias taxas que você tem que pagar. Então, de cara, você precisa de ter uma grana boa acumulada assim, tá? Não é tão fácil assim, não.
Ah, não, eu fiz o financiamento e pronto, o banco me deu o dinheiro. Sem contar que por você não ter uma renda mais formal, porque o trabalho como influencer ainda é muito difícil de ser levado a sério, ser reconhecido, né? Agora com a legislação está mudando um pouquinho. Espero que continue dessa forma. Mas é muito difícil você conseguir um empréstimo sem ter uma renda mais segura, sabe? Então, assim, ela tinha uma grana boa acumulada, assim. Seja pra dar uma entrada mais facilitada ou não. E não adianta falar, talvez tenha sido pelo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, são pra imóveis de até 200, 300 mil. Eu vou deixar aqui na tela. E claramente não é o caso da casa dela, tá? Porque dá pra ver que é uma mansão. Então, é isso. Nem 10% do valor da casa. Então foi uma coisa mais acessível. Pra vocês que acham que eu tinha muito dinheiro, ou muita gente que me segue no Instagram, vê assim, que eu fiz uma publi lá no meu story, aí eu enriquei rapidamente, dando golpe nos outros e por isso paguei a casa. Não, eu fiz o meu financiamento, eu não dou golpe em ninguém, eu sou totalmente contra isso. Eu, quando recebi proposta dos chineses, eu fiz uma série de histórias. Não é porque você avisa que é um golpe que é menos golpe, tá bom? É tipo assim, eu vou te dar uma facada, mas eu vou te avisar que eu vou. Isso torna menos uma facada? Não torna. Falei, pessoal, eu não vou enganar ninguém aqui, mas eu tô querendo aceitar porque eles estão me oferecendo dinheiro bom, mas eu não quero enganar vocês. Vocês aceitam que eu faça isso? Maioria esmagadora votou que aceita. Aí eu coloco o link lá, falo, gente, pelo amor de Deus, não se vicie, não entre nesse negócio. Tô postando o link aqui porque é meu trabalho, o pessoal aceitou. Todo mundo ao meu redor me apoia porque eles sabem que eu não tô dando golpe em ninguém. As pessoas do meu Instagram me apoiam. Foi assim que eu comprei minha casa, com financiamento, pagando aos poucos, tudo em parcelas. Não foi nem suave as prestações, foi muito pesadas as prestações. Daqui a 30 anos essa casa vai estar paga. Sim, eu fiquei falida, porque o dinheiro que eu tinha guardado, eu dei pra... Não foi nem da entrada, foi de sinal. Mas eu estou falida, pelo menos na Zona Sul, com uma piscina perto da faculdade. Pra mim isso vale a pena, porque eu não demoro mais 2 horas pra chegar, agora é só 10 minutos. Então, foi assim que comprei minha casa. Quem gostou, por favor, curtir e me sigam. E é isso. Assim, concordo muito com ela nesse ponto de que vale a pena ter sua casa própria. Vale muito. Mas a questão é, vale a pena se você tá conseguindo isso através de uma exploração social, através da exploração de pessoas por um método que já foi comprovado que é extremamente prejudicial? Vale? Você dormiria tranquilo, sabe, com isso na sua cabeça? Porque eu, pessoalmente, não dormiria tranquila sabendo que eu tô prejudicando centenas, milhares de pessoas para realizar os meus sonhos. Passado um tempo, depois dessas polêmicas, digamos que ela ficou um tempo divulgando isso, ela chegou a perder a conta dela, e atualmente o nome dela chegou a explodir de novo em 3 momentos, 3 situações. Uma delas eu já vou pincelar aqui de fato, porque eu não vou ficar dando palco pra esse tipo de coisa, que foi que ela levou um suposto fora de um influencer que ela comentou no post, e que não foi nada demais, e as pessoas por ela, e isso é inegável, CPCD, as pessoas estão aproveitando disso para descarregar seu ódio em cima dela. Porque um rapaz postou um vídeo falando, ai, vamos com calma, não, que não vamos com calma, já quero isso, quero casa, quero cachorro, CNPJ, galinha, papagaio, pato. Fez um post assim, e ela respondeu, ai, já tenho os cachorros, eu tenho CNPJ, não sei o quê. E ele falou, boa, gente, vamos arrumar um namorado pra Raquel. Foi um fora, de fato. Foi um fora. Claramente, ele recusou ela com muita delicadeza e muita gentileza, e ninguém tá isento de levar um fora. Aí, se a gente entrar no tópico, como pessoas com deficiência têm um estigma sobre relacionamentos, são vistas, como esse preconceito traz uma solidão amorosa e tudo mais, a gente pode sim entrar nesse tópico, e é um tópico muito válido, é um tópico muito justo, mas nada nos garante que ele recusou essa investida dela única e exclusivamente por ela ser uma pessoa autista. Então, ainda assim, mesmo que tenha sido esse grande mousse que a internet tentou fazer, teria sido uma coisa muito triste, não teria sido uma coisa legal, não teria sido um motivo, apesar de todas as falhas dela, teria sido um motivo válido para transformar isso nesse furdúncio todo. Agora, a gente tem que falar dos outros pontos que, de novo, um erro não torna o outro erro um acerto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela, supostamente, depois de parar de divulgar o tigre, resolveu abrir uma loja de dropshipping de joias, afirmando que seriam joias confeccionadas por ela mesma. E isso também levou ela
a revender algumas bolsas, as quais as pessoas estão criticando a legitimidade dessas bolsas de luxo. Olá, meu nome é Raquel, eu sou autista e eu criei a minha loja de joias. E hoje eu vou mostrar a vocês alguns dos meus anéis preferidos. Este é o anel Spectre, eu mesmo desenhei, para simbolizar a força de quem convive com o autismo, seja familiar ou própria pessoa. Ele tem as cores do nosso símbolo de quebra-cabeça em 4 pedras: rubi vermelho, safira azul, pinelha azul claro e safira amarela. Eu queria muito uma joia de autismo, só que eu nunca achava. Muito assim, mas eu queria joia mesmo. E que fosse bonito, um design que não fosse um simples quebra-cabeça ou coração. Seguindo, temos este inspirado no icônico anel de noivado da Lady Di. Como amante da história e monarquista convicta, eu não poderia deixar de ter. Considero perfeito esse contraste entre safira azul e o ouro brilhante. É um clássico, é luxuoso, é discreto, maravilhoso. E o mais importante, é uma joia de verdade com valor acessível. Este próximo anel é um dos mais baratos que temos na loja. Mas é um primor de joia, um pequeno rubi em formato de coração. Com esse aro todo trabalhado e com pequenos brilhantes cravejados. Bom, bonito e barato. Seguindo, um anel que é bom e bonito, mas não muito barato. Este anel em prata com rubi tem uma pedra de 6 quilates, já é bem grandona e imponente. Eu amo esse brilho vítreo do rubi, é um dos meus preferidos. Além disso, gosto de fingir que sou uma lanterna vermelha com ele. E por fim, meu anel de compromisso que o Job me deu, um clássico. Solitário em ouro com a pedra de moissanito 2 quilates. Como eu já expliquei, essa pedra é uma ótima alternativa ao diamante. As propriedades são muito parecidas, brilha mais com diamante e é bem mais barato. Eu não tenho esse anel pra vender porque eu geralmente não mexo com ouro. Mas eu tenho essa gema e custa só R$200. Você compra comigo e manda fazer na sua cidade com lourinho. Vai sair bem melhor e bem mais barato do que comprando essa zircônia velha na internet. Aí está a comparação pra vocês verem um por um. O tamanho, a beleza. Qual desses vocês acham mais bonito? Ah, Raquel, mas isso é um golpe? Não é rubi de verdade? É sim, um autêntico rubi lab grow. Olha como reage a luz negra. Ou vocês acham mesmo que eu vou acabar com um restinho de credibilidade que me resta? Mas é lógico que não. Eu preciso e devo me redimir pelos meus maus. E está dando certo. A loja está tendo bastante venda e sempre comentários positivos. Porque eu sou muito legal, então eu atendo bem. E por não cobrar horrores, eu vendo joias de verdade com valor acessível. E pra quem ficou até o final do vídeo, promoção relâmpago. Compre um desses anéis hoje e você poderá ganhar esse belíssimo par de brincos de moissanita verde. Então não perca tempo, entra no nosso site luminério.com.br. E é isso. Tchau! Eu quero dar um contexto importante aqui, que atualmente eu faço um freelancer numa joalheria, porque, né, gente, ser artista não tem me sustentado, infelizmente, mas eu faço esse freelancer em uma joalheria e eu sou obrigada a saber o básico de gemas e joias. E eu tô aqui abrindo, gente, pra dar uma conversada com vocês sobre esses valores e essas questões. Sendo bem sincera, os valores das gemas não são correspondentes a gemas nem sequer de laboratório, tá? São muito acima, e se fossem gemas de verdade seriam muito abaixo, tá? Gemas naturais. Então, em momento nenhum eu vejo ela afirmando que são gemas naturais. Pelo menos nisso ela tá sendo muito honesta de falar que são gemas feitas em laboratório, que isso pra mim, pessoalmente, faz diferença. Eu gosto muito de gemas naturais. Tô usando aqui, por exemplo, um olho de tigre, o meu topázio imperial. O que eu acho muito errado dela falar é que ela desenhou essas joias, tá? Porque claramente são joias extremamente genéricas. Eu não achei esses prints desassociados, mas no vídeo da Ismael... ela eu usando a Ismael aqui de novo. Desculpa, Ismael, mas infelizmente eu vi no seu vídeo e quando eu boto sua cara na thumb me dá muitas visualizações, tá bom? Então, é isso. No vídeo da Ismael, que eu vou deixar aqui um trechinho pra vocês, mostra bem essa questão do dropshipping. E aí, a gente chega na polêmica, tá? Quem postou foi o Fórum Bunkler, porque, aparentemente, as joias que ela vende, por exemplo, brinco laço em prata com rubi. Aparentemente, elas podem ser encontradas no Alibaba por um preço muito menor, né? Nesse caso aqui, no Alibaba tá por 78 a 120, né? E ela vende por 435. O anel que ela vende por R$2.000, ela compra por 314. É a Tânia Bulhões. Só que assim, vamos ler aqui a descrição. Parecem ser joias autênticas, porque, por exemplo, no anúncio aqui diz: atacado de fábrica, anel de casamento masculino em prata esterlina, realmente é de prata, como ela disse, com diamantes e ouro branco. Tá, joia popular personalizada com pedras preciosas, anéis brilhantes para homens. Realmente não fala nada que é um rubi, né? Fala joia popular com pedras preciosas. Então realmente é prata 925 com diamante e ouro branco. Então aparentemente isso aqui seria um diamante. Só que aí ela vende com outro nome, né? Ela vende anel masculino em prata com esmeralda e safiras, coisa que no anúncio do lugar que provavelmente ela comprou não teria. Isso aqui, brincos de prata esterlina, rubi simulado corte de coração, presente para ela, aproximadamente $17, 87 reais. Só que daí ela vende por 599. Basicamente, tem as taxas, né? Importação e tal. Basicamente, 400% de lucro, né? 400 não, 500% de lucro. Porque se é 87
1,87, ela vai pagar geralmente uns 13% de taxa. Isso, de acordo com voz da minha cabeça, vai dar uns cento e poucos reais, né? É uma margem de lucro babado. Vendo, eu fico pensando, porque aí eu tô fazendo a minha marca também, né? E eu adoro fazer vídeo da marca dos outros, porque daí eu não cometo esses erros. Porque quando eu comecei a pensar na marca, muita gente me falou. E, enfim, a gente vai vendo essas coisas do meio. Eu já fui em alguns lugares que as pessoas induzem a gente a fazer isso, sabe? Só que quando dá merda, dá uma merda muito grande. A questão da joalheria, basicamente, é ela afirmar que as joias são dela, desenhadas por ela, única e exclusivamente feitas por ela, quando na verdade é claramente um dropshipping. É desleal com o seu consumidor você fazer essa venda afirmando que é um produto exclusivo, único, como nada como outro, e na verdade é uma peça como outras 70 milhões que vão existir no mundo. Isso é injusto com o seu consumidor. E aí nisso pra mim que entra a questão da falta de caráter, que não justifica pra mim, não, mas é porque eu sou uma pessoa autista, eu não entendo a diferença entre o bem e o mal. Eu dei uma conversada, eu tenho uma amiga que ela é diagnosticada, ela faz o tratamento e tudo mais. Ela é uma pessoa com autismo nível de suporte 1. E eu dei uma conversada com ela até pra eu saber melhor, assim, o que eu poderia ou não falar nesse vídeo. O que eu estaria sendo preconceituosa ou não. Eu sou uma pessoa que sou muito preocupada de verdade de não ofender outras pessoas a partir de pontos que são preconceituosos mesmo, né? Eu ofender as pessoas pela sua ignorância e pela sua inaptidão social, eu acho o mínimo da minha vida e faço com o maior prazer. Mas te ofender por quem você é, eu jamais faria isso, tá bom? Eu tenho os meus princípios, mas essa minha amiga, ela me explicou uma coisa muito interessante, que ela fala que pessoas autistas têm uma teimosia muito grande em relação às suas regras morais. Então, se ela acredita que algo é certo ou errado, ou que é errado, mas tem justificativa, aquilo ali na cabeça dela vai fazer sentido e vai ser muito difícil de mudar. Então, uma pessoa autista que é uma pessoa sem caráter, que é uma pessoa ruim, porque ser autista, gente, não te isenta de ser um grande filho da puta. Não te torna um anjinho, inocente, imaculado. Você ainda pode ser um grandíssimo filho da puta sendo uma pessoa autista, né? Assim como qualquer pessoa. Uma mulher pode ser filha da puta, um homem negro pode ser um filho da puta, um homem gay pode ser um filho da puta. Todos podem ser filhos da puta, tá bom? Então, quantos filhos da puta eu falei nesse vídeo? Vou ter que botar muitos bips. Mas nada te isenta de ser uma pessoa ruim. No caso dela, o que eu fico triste de observar é que ela tinha um alcance muito grande, muito importante, e ela resolveu usar esse alcance de maneiras muito erradas e fazendo coisas que é aquilo, que é a mesma questão do vídeo anterior que eu falei da Karen. Me irrita profundamente ela olhar para os seguidores dela e falar: olha, um bobo. Na pior das hipóteses, eu faço um vídeo pedindo desculpas, me redimo e pronto. Deixa eu contar minha historinha triste aqui. Deixa eu usar do meu diagnóstico para que vocês sintam pena de mim. Então, o que eu enxergo é isso, e isso eu acho extremamente errado. E como se não bastassem as joias que ela afirmava serem joias autorais e tudo mais, ela também começou a revender bolsas de luxo. Ela entrou para esse mercado de luxo. Vendi minha primeira bolsa! Eu estou muito feliz. Vendi essa Burberry vermelha. É uma bolsa de luxo usada de segunda mão. Original, tá? Haters. Inclusive, meu amigo Cronicamente Online me falou que no Twitter estão dizendo que eu vendo bolsas falsas. Mas é lógico que não. Por que eu venderia uma bolsa falsa? Só pra eu ser presa depois? Não, são verdadeiras e autenticadas. Ou pelo Entropy ou pelo legítimo. Questionar, ter dúvidas, tudo bem. Agora ficar me difamando, você vai levar um processo. Brincadeira, nem advogado eu tenho. Pode continuar falando. Enfim, a minha mãe embalou tudo muito bem pra garantir que a bolsa fosse chegar certinha na casa da compradora. Não do original dessa bolsa, então ela foi num saco de tecido, 2 camadas de plástico bolha, mas esse outro plástico bem grosso. Agora eu quero... Eu não sei se vocês acompanham minimamente o mercado de luxo. Eu sou uma mulher de gostos caros, gente. Eu fico sonhando, sim, ter uma saddlebag da Dior, entendeu? A Hermès não me encanta muito. Birkin não me chama muita atenção. Como se eu tivesse dinheiro pra escolher alguma dessas. Mas sim, tem alguns itens de luxo que eu adoraria ter, só pela satisfação de ter, por achar bonito. Mas, quando você imprime a certificação de verdade nas lojas e tudo mais, e você tem alguns itens faltando, você pode adquirir. Por exemplo, a Dust Bag. Se eu não me engano, eu já vi um vídeo de uma moça falando isso, eu vou confirmar essa informação e vou deixar aqui na tela. Mas é muito estranho você falar que você adquiriu o certificado e ainda assim não tem a Dust Bag. Eu acho estranho.
eu ver danificar, isso vai chegar pra Então eu fui levar no ponto de coleta. Como eu vendi essa bolsa no Enjoei, eles já mandam a etiqueta de envio e eu só tenho que deixar. Eu anunciei a bolsa por 3.800, só que depois eu pensei, não, tá muito caro. Baixei pra 2.000 e uma pessoa fez uma oferta de 1.200 e eu aceitei. Por mim, contanto que não seja menos do que eu paguei, tá ótimo. Ah, Raquel, mas isso é falso, são bolsas de luxo, tá muito barato. Não, pessoal, se eu chegasse com a Chanel Double Flap e vender por 1.200, aí sim, aí é falso, aí tem que desconfiar. Ou então centenas de bolsas amontoadas, aí sim é estranho. Mas até agora eu trouxe literalmente 2 Burberry e uma Bulgari. Os vintage, ou seja, antigas, e nem são os modelos principais, são bolsas mais secundárias. Então elas vão sim ter um preço de entrada bem menor. Vocês sabem que bolsas de luxo vintage, elas não diminuem o valor, né? Elas só diminuem o valor se elas estiverem danificadas. Bolsas de luxo vintage costumam, inclusive, ter um valor maior agregado, justamente por serem peças únicas que nunca mais serão feitas, que não estão no mercado agora. Elas costumam ser mais caras do que quando elas saíram da loja, tá? Só jogando essa informação aqui. Principalmente no mercado de segunda mão. É que nem eu estar vendendo um iPhone 7 Plus e o povo me acusar de falso porque ele não tem o mesmo preço do 17 Pro, entendeu? Vocês precisam analisar melhor antes de jogar, antes de ficar espalhando coisa da pessoa. Eu não ligo, já estou mais do que acostumada. Mas imagina se eu fosse uma pessoa em depressão, podia até acabar com a própria vida depois de tanto ódio na internet, indiscriminado. Mas quer saber? Eu tô muito feliz vendendo minhas joias, vendendo minhas bolsinhas. Eu que não vou endoidar por causa desse povo. Então é isso. Tchau. Mas quer saber? Eu tô muito feliz. Ai, tadinha dela. As pessoas pontuaram muito os meus erros esdrúxulos. E basicamente, a Laura Dornelas, que é uma influenciadora que ela faz essa revenda de mercado de luxo, que inclusive é nela que eu aprendo muita coisa sobre o mercado de luxo, ela publicou o seguinte vídeo, sem citar nomes, mas todo mundo relacionou diretamente com a Raquel Neri. De que adianta você gravar vídeo pra internet falando que tá vendendo bolsas originais se as Hermès que você mostra nos seus vídeos não são? Vocês me marcaram muito no vídeo de uma influenciadora que tá começando a vender bolsas de luxo e hoje eu vou falar sobre alguns assuntos relacionados a isso. O mercado de segunda mão é o mercado que mais cresce no mundo da moda, então ele tem espaço pra muita gente. Só que mesmo assim, existem pessoas que não confiam em second hands e, sinceramente, dá pra entender o motivo. Não existe problema em uma pessoa querer começar a vender bolsas de luxo, mas o problema aparece quando essa pessoa pega bolsas falsificadas para deixar de vitrine, para chamar a atenção nos vídeos que ela tá gravando. E isso é extremamente contraditório, gente. Se eu fosse comprar uma bolsa dessa pessoa, eu faria 2 perguntas. A primeira é: se as bolsas que você tá usando para fazer vitrine são falsas, quem garante que as suas bolsas que você tá comercializando sejam originais? E segunda pergunta: como você autentica essas peças? Que empresa você está usando para autenticar? Ou você está entrando no Google e jogando como diferenciar a bolsa tal da bolsa tal? Só isso não funciona. Se eu pego essa bolsa, vocês vão acreditar que essa bolsa é original. E eu amo que vocês acreditam em mim, mas essa bolsa aqui é falsa. Uma cliente minha levou um golpe, comprou essa bolsa e ela é falsificada. Quando eu comercializo as minhas peças, eu preciso emitir um certificado de autenticidade. Sabe quanto custa para emitir um certificado de uma bolsa Hermès? A partir de R$600. Já paguei R$4.000 para certificar uma bolsa de crocodilo. R$4.000 é dinheiro. Então, quando você pega uma bolsa falsa da Hermès para deixar no seu vídeo, para falar que você está vendendo uma Burberry original, que seja, por mais que não seja a sua intenção, você está descredibilizando o mercado de luxo. E quem não conhece vai olhar e vai falar: ué, por que eu vou seguir a Laura se a fulana Beltrana e a Ciclana tem essa bolsa e é tão fácil de conseguir? Por que eu vou comprar com a Laura? E vou falar uma coisa para vocês. Na semana passada, eu vendi uma Himalaia para uma seguidora do TikTok. Então, a internet é poderosa e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta. Na semana passada, uma colega da minha irmã, que é influenciadora, foi enganada por uma loja de importados. Ela ganhou uma sandália da Hermès e a sandália era falsa. Ela postou, não sabia, a gente avisou, ela pagou. Por causa dessas pessoas, muita gente não confia no mercado de segunda mão. Na época da Copa, a esposa de um jogador da nossa seleção me mandou umas mensagens porque ela queria comprar algumas bolsas, só que ele não deixou porque ele é traumatizado com outras pessoas. Então, antes de comprar uma bolsa de alguém, pesquisem quem é essa pessoa, para quem ela já vendeu. E antes de vender uma bolsa, pesquise também se a sua bolsa realmente é original. Tentem procurar um pouquinho além do que o Google mostra pra vocês. Porque se eu pegar essa bolsa que tá na minha mão e jogar no Google, ele vai falar que essa bolsa é original. A projeção pro mercado de segunda mão esse ano são de bilhões de dólares. Isso significa que tem mercado pra mim
tem mercado pra você e pra qualquer pessoa que queira entrar nesse meio. Você não precisa ter nascido de uma família rica pra entrar no mercado de segunda mão. Eu mesma só fui descobrir o que era o Hermès quando eu tinha 17 anos, gente. Só que depois disso eu comecei a estudar e não parei mais. Meu primeiro curso de mercado de luxo eu fiz em 2019, quando eu tinha 19 anos. Depois eu tive a oportunidade de ir pra Paris com a Vogue e estudar mais sobre mercado da moda, mercado de luxo. Esse ano eu tô indo viajar de novo pra fazer um outro curso. Então, pra estar nesse meio, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque as réplicas estão ficando cada vez melhores. E isso é um problema pra quem trabalha com second. Se vocês soubessem a quantidade de influenciador que me bloqueia pra não virar pauta de vídeo aqui no meu perfil, vocês iam ficar alucinados. Isso é extremamente importante, porque quando você está trabalhando com peças com alto valor financeiro agregado, você precisa ter extrema credibilidade. Claro que existirão pessoas inocentes que irão acreditar em você e por simples e puramente te acompanhar e achar que isso te torna uma pessoa confiável. Afinal, o nome influenciador não é à toa. Mas, para a maioria das pessoas, para um público que pesquisa de fato, que realmente poderia se tornar um público fiel, que não iria comprar somente uma bolsa, por exemplo, essas pessoas pesquisam muito antes de comprar. Claro que com suas exceções, mas quem tem o costume de comprar no mercado de luxo costuma pesquisar bastante justamente por ser um valor mais alto, ninguém quer jogar dinheiro fora. Então você acaba perdendo credibilidade e perdendo a possibilidade de fidelizar clientes com comportamentos enganosos. Estou afirmando que ela está aplicando golpes? Não, mas temos muitos sinais em relação a isso. Eu não consigo comprovar, eu não tenho como comprovar, mas eu honestamente acho que a Raquel Neri, ela tá se encaixando em uma categoria de pessoas que pra mim tem que cair no ostracismo virtual. São pessoas que usam da sua credibilidade e da sua influência para prejudicar outras pessoas de alguma forma, seja através de divulgação de plataformas que trazem prejuízos psicológicos e financeiros para a vida de pessoas, ou através de golpes que, de novo, que eu não posso, afirmar nada aqui que não tem nada comprovado, mas através de supostos golpes que levam as pessoas a adquirirem produtos falsificados ou produtos que acreditam ser exclusivos e não são. Então, realmente, gente, não é porque ela é uma pessoa autista que inibe ela de ter comportamentos extremamente nocivos, ruins e tóxicos. Ser uma pessoa autista não é garantia de ser uma pessoa boa. A gente precisa de parar de mistificar pessoas por condições as quais elas nasceram com elas. São pessoas comuns. E pessoas comuns podem ser pessoas filhas da puta também. Precisa de tirar essa áurea, sabe? Uma pessoa atípica pode ser boa ou ruim, ter um caráter duvidoso ou não, tal qual uma pessoa neurotípica. Então, não vamos cair nessa falácia dela, mas ela precisava de comprar uma casa, né? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa do seu canto, de um teto pra morar. Ela não é exclusividade dela. A vida para ela é mais difícil por conta do diagnóstico. Não é isso que eu estou questionando. Estou dizendo que ela usa disso para justificar as falhas dela e não faz uma autocrítica robusta, coisa que eu tenho muito problema com pessoas que são incapazes de fazerem uma autocrítica mais robusta, de olhar e falar, realmente, gente, essa minha atitude não foi legal, eu entendo que vocês me julguem por isso, estou tentando ser uma pessoa diferente disso, estou tentando buscar caminhos que não reflitam mais esse comportamento, sabe, um mínimo de autocrítica, assim, agora é tipo, ai gente, ficou no passado, eu já parei de fazer isso, cadê a autocrítica mais robusta, sabe, é isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, não esqueçam de me seguir aqui em todas as minhas outras redes sociais, e não sei se vocês viram, mas eu lancei um quadro novo, que é um quadro mais teórico. Eu sou jornalista, formada em jornalismo, com especialização em cinema, estudei arte minha vida inteira, desde pequena, sempre estudei arte de forma independente, muito incentivada pela minha mãe, que é professora de literatura, então eu tô trazendo aqui um pouquinho de informação de arte, de cultura pra vocês, então assistam também os meus vídeos mais teóricos pra eu saber se vale a pena continuar, porque dá muito trabalho, tá? É pesquisa até 1 da manhã pra fazer o roteiro desses vídeos. Então eu espero que vocês gostem. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.